Olá! Oportunidades de ingresso na Universidade Franciscana. Estão abertas as inscrições para o vestibular complementar. Saiba como participar. Cozinha Sem Mistério. Curso de capacitação profissional forma a primeira turma ao estilo Masterchef. Procuradora do Estado perante os tribunais superiores, palestra sobre crimes contra a humanidade. Publicitária egressa da UFN, que é líder de talentos na Google, fala sobre a experiência numa das melhores empresas para se trabalhar no mundo, segundo pesquisas. É agora, no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Nesta quinta-feira, abriram as inscrições para o vestibular complementar da Universidade Franciscana. Mais uma oportunidade de ingresso no ensino superior em 2025. Para saber mais sobre a seleção, a gente recebe o diretor acadêmico administrativo da UFN, Leonardo Silva de Camargo. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem, Bruna? Vou pedir para o Márcio Santos colocar na tela aqui para a gente o site da UFN com as informações, então, desse processo que abriu hoje, né? As inscrições estão abertas já e queria que tu nos explicasse, Leonardo, como que funciona, como que são as formas de ingresso por meio do vestibular complementar de verão. Tudo bem. Bom, o vestibular complementar de verão 2025, ele é um processo seletivo complementar ao processo seletivo principal, que ele visa preencher as vagas remanescentes, né, que não foram preenchidas pelo primeiro processo seletivo. Então, hoje nós temos com as inscrições abertas já para 28 cursos, né, desses 28 cursos, os alunos já podem se inscrever, eles podem acessar as vagas desse processo seletivo por meio de 3 opções de participação, né? O candidato pode aproveitar a redação realizada em um outro processo seletivo feito na Universidade Franciscana, entre os anos de 2019 a 2024. Ele pode também aproveitar a redação realizada no Exame Nacional de Desempenho do Ensino Médio, né, o Enem, ele pode usar a nota dessa redação para participar no nosso processo seletivo. E para quem não atende as 2 opções, nunca fez processo seletivo conosco e nunca fez o Enem, ele tem a opção ainda de realizar a redação UFN, que é uma redação online, né? É uma redação feita de forma remota, o candidato pode fazer em casa, num sistema controlado. Então, temos essas 3 opções aí que o candidato pode participar. Estão aparecendo aqui na tela, então, a redação online, a nota do Enem, os anos direitinho, né? Isso. Então, o aproveitamento das notas anteriores. Esse sistema de redação online, explica melhor pra gente como que funciona. O aluno, ele não precisa agendar, ele entra no sistema, faz a inscrição e já faz a redação, como é que é? Isso, ao fazer a sua inscrição, o aluno ele precisa fazer adesão a uma dessas 3 opções de participação no processo seletivo. Então, fazendo adesão pela realização da redação online, ele vai acessar o portal do aluno, né, que é o Minha UFN, ele vai acessar o portal, lá vai ter um link, ele vai clicar nesse link, vai receber um tema de redação e vai iniciar a fazer a sua redação de forma online nesse ambiente controlado. Ele vai ter 2 horas para realizar essa redação e ao final dessas 2 horas o sistema encerra e automaticamente é feitos os processos administrativos para a correção dessa redação. Em até 5 dias úteis ele já fica sabendo do seu desempenho e da sua possível aprovação e em até 2 dias úteis após o resultado ele já consegue fazer a sua matrícula. Então é um processo muito dinâmico, um processo muito rápido, muito simples. E Leonardo, o tema ele só fica sabendo na hora? Esse tema ele é randomizado, então ele fica sabendo do tema no momento que ele acessa o link, né? E aqui a gente tem um horário, então é disponível das 8 da manhã às 8 da noite. Das 8 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, é importante ressaltar isso. O sistema não está habilitado para funcionar durante o final de semana. E é na hora, então entrou 2 horas para fazer a redação, não vale sair, dar uma volta, pensar um pouco, voltar? Não. No momento que ele acessa o link, ele tem 2 horas para desenvolver a sua redação. Caso ele não consiga desenvolver a sua redação ao seu gosto ao final das 2 horas, o sistema vai automaticamente fechar. Então é importante que o candidato, ao acessar essa forma, ele se prepare então para desenvolver a sua redação dentro desse tempo de 2 horas. E até quando que vão as inscrições nessa modalidade?
É por tempo determinado ou indeterminado? As inscrições iniciam hoje e vão por tempo indeterminado, conforme o preenchimento das vagas. Então, de acordo com que as vagas forem sendo preenchidas pelos candidatos aprovados, os cursos permanecem disponíveis para inscrição. Se durante o processo, a gente pode ter durante o processo alguns cursos ficando disponíveis e outros não ficando disponíveis porque as vagas já foram preenchidas. Então, é muito provável que a gente vá com esse processo seletivo até início de fevereiro, mês de fevereiro de 2025. Ou seja, né, não dá para perder muito tempo. Os candidatos têm muita oportunidade. Né? E para a gente saber quais cursos, né, estão oferecendo vagas, também está aqui no site, mas aqui para baixo a gente tem a relação, então, dos cursos que estão com vagas. Aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, administração, arquitetura, né, Leonardo? Isso, nós temos vagas em cursos de bacharelado, em cursos de licenciatura, em cursos de tecnologia, em cursos da educação à distância. Então, nós temos vagas em praticamente todas as áreas do conhecimento. Bom, é bem rápido, como você falou, a questão de ter a aprovação, né, fazer a matrícula e também quando que começam as aulas, o pessoal quer saber para se preparar. A gente já tem uma data para ano que vem? Os candidatos podem ficarem preparados, os candidatos aprovados já iniciam as aulas conosco no dia 17 de fevereiro. Perfeito. Então tá aí, gente, as informações do vestibular complementar, inscrições abertas pelo site. Também já dá para deixar os documentos preparados para a matrícula, né? Claro, é muito importante o candidato também ficar atento à documentação, porque é importante ressaltar que o processo de matrícula no processo seletivo complementar, a matrícula é feita de forma eletrônica, de forma digital. Então, o aluno também acessa, não precisa vir até o UFN fazer a sua matrícula, ele pode fazer a matrícula de casa. Ele vai acessar um sistema, também dentro do portal do aluno, onde ele vai lá selecionar as disciplinas que ele pretende cursar no seu primeiro semestre, vai fazer o envio ou upload dos documentos. Esses documentos são certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de quitação militar para os candidatos do sexo masculino e o certificado de conclusão do ensino médio. Então, ele vai submeter esses documentos de forma eletrônica no nosso sistema de matrícula. Ao final desse passo, é gerado um contrato de prestação de serviços, onde esse candidato vai ler e também faz a assinatura desse contrato de forma eletrônica. Então, é um processo muito ágil. Então, o aluno, desde da inscrição no processo seletivo até a realização da matrícula, ele consegue fazer isso com muita agilidade, sempre com o acompanhamento de um chat online que fica disponível, caso o candidato precise de alguma orientação. Esse chat fica em horário comercial, ele pode acessar lá, demandar suas dúvidas lá, que a equipe vai estar ajudando ele. Rápido e fácil, até porque a gente tem bastante aluno de outras cidades, né? Então facilita muito, evita esse deslocamento, né? A gente sabe que é período também, início do período de férias, né? Muitas pessoas viajam agora para Natal, para Ano Novo. Então, o candidato pode fazer isso estando longe da cidade de Santa Maria. Perfeito. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. E, gente, a primeira turma da capacitação Cozinha Sem Mistérios foi concluída na UFN. Na última aula, os alunos participaram de um desafio. Cozinharam para um time de jurados. Mexe bem, frita mais um pouco, desfia mais. Divididos em grupos, a missão da última aula é preparar uma sequência com entrada, prato principal e sobremesa. E ele é basicamente o que eu faço com o que eu tenho gastando pouco. A ideia do curso era essa. E a gente trabalhou várias receitas bastante criativas, em que a gente consegue trabalhar técnicas e mudar ingredientes, né? Mudar algumas coisas para fazer coisas mais versáteis, mais saborosas e mais acessíveis a todos. Tempo encerrado. Vamos saber com eles qual foi o cardápio escolhido para essa competição. Uma entrada que foi um creme de abóbora com bacon e a gente reaproveitou as sementes da abóbora para fazer um crocante, então deu um toque a mais. De prato principal a gente fez um bife bourguignon com cogumelos e cenoura. Ele foi servido juntamente com um purê de 3 batatas com um queijo gratinado por cima, o que deu mais uma crocância ao prato. E como sobremesa a gente fez um prato típico nordestino, que é um curau de milho com um leve toque de canela para realçar o sabor. A gente fez de entrada um tabule,
né? A gente faz ele com um trigo de quibe, coloca primeiro para hidratar ele, né? Enfim, e tempera como quiser. Como prato principal, a gente fez um risoto de ossobuco, né? E de sobremesa, a gente fez um sagu de café com creme inglês. A gente começou com as olas espanholas, que é uma massinha de pastel, e o recheio é ricota com salaminho. Daí a gente finalizou com o tomate cereja de manjericão. E depois? Depois o nosso prato principal foi almôndegas ao molho sul com fettuccine. E por último, a sobremesa, a gente fez arroz doce gourmet e finalizou com cristais de caramelo. O time de jurados foi formado por profissionais de gastronomia da cidade. Ah, e eu também participei. Os critérios de avaliação foram a apresentação dos pratos, sabor e temperatura. E vou confessar, estavam todos maravilhosos. A turma teve aulas nos meses de outubro e novembro. Ao todo, foram 50 horas de atividades. Então, para mim é um baita aprendizado para minha vida profissional, né? Eu gosto muito de trabalhar com a parte de cozinha, então para mim é um aprendizado maravilhoso. Então a gente conseguiu trabalhar várias técnicas de cocção, de fritura, de imersão e foi maravilhoso, sensacional. Acho que combinar as coisas e sair do básico. E que tudo que a gente tem dentro de casa vira alguma coisa especial. O objetivo é promover a cozinha do dia a dia, com muita criatividade e sabor. Respeitar cada alimento como ele é, na sua essência, trabalhando o sabor dele propriamente. Então, nas aulas a gente não usa nada que for químico, nada de caldo artificial. Assim como os doces, basicamente a gente usa só açúcar, a gente não vai usar leite condensado ou algo que vai tirar aquele gosto. E também trabalhar, obviamente, os temperos, né? O que vai em cada tempero, como é que usar os temperos e como balancear eles para que a refeição fique equilibrada. Para mais informações sobre o curso, aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e bom apetite! A Universidade Franciscana recebeu a Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul perante os tribunais superiores, a professora Fernanda Toneto, para uma palestra sobre crimes contra a humanidade, genocídio e outros crimes internacionais. Para os alunos da pós-graduação em Direito Processual Civil e do curso de Direito, ela abordou uma síntese sobre a evolução dos direitos da humanidade. A professora Fernanda também falou sobre a criação e os desafios do direito penal internacional, criado em 1998 pelo Estatuto de Roma, e sobre o atual cenário geopolítico em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje, o Tribunal Penal Internacional, que é regulado pelo Estatuto de Roma, só tem competência para julgar 4 crimes. Os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio, os crimes de guerra e, desde 2017, os chamados crimes de agressão, que são quando um Estado gera uma guerra de agressão contra um outro Estado. Ele não tem competência, por exemplo, para julgar crimes ambientais, apesar de ser tecnicamente, materialmente, um crime internacional, e também não tem competência, por exemplo, para julgar o crime de terrorismo, porque essa foi uma discussão que aconteceu quando se estavam escrevendo ali os artigos do Estatuto de Roma. O principal desafio hoje do Tribunal Penal Internacional, eu diria que são 2. O primeiro é a celeridade dos julgamentos. Os julgamentos são muito demorados. E o segundo e principal desafio é a seletividade desses julgamentos. Hoje, a grande maioria dos processos que existem no Tribunal Penal Internacional são contra chefes de Estado africano. Então, existe uma crítica muito grande em relação ao Tribunal Penal Internacional, no sentido dele ser muito seletivo e não buscar a responsabilização de outros criminosos de guerra de grandes potências, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o primeiro Estado competente para julgar crimes de guerra é o próprio Estado Nacional. Os Estados nacionais têm competência para persecução contra crimes de guerra, contra crimes contra a humanidade, contra crimes de genocídio, ou seja, contra todos aqueles crimes em que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição.
A jurisdição do Tribunal Penal Internacional ela é subsidiária. O que isso significa? Que ele só vai agir quando a jurisdição interna não agir. Então, por exemplo, o Estado ucraniano teria competência para processar um criminoso de guerra ou alguém que intentou uma guerra de agressão, como é o caso da Rússia. O que acontece é que geralmente os estados sozinhos, com a sua jurisdição nacional, eles não têm a efetividade para fazer essa persecução. Já existe um mandado de prisão correndo contra o presidente da Rússia. O grande problema hoje, e o maior desafio do direito internacional, é ter imperatividade e coercitividade. Por quê? Porque ele depende da atuação dos estados nacionais para cumprirem esses mandatos. Então, por onde o presidente Vladimir Putin passa, todos os estados têm competência para cumprir o mandado de prisão. O problema é que eles não cumprem. Porque ainda existe no cenário geopolítico uma guerra de forças e a gente sabe que, infelizmente, a justiça penal internacional é a justiça dos vencedores. Isso começa desde Nuremberg e vem se arrastando até hoje, mas é a necessidade de evolução que nós buscamos no direito internacional, sobretudo no direito internacional penal. A nossa ideia foi aproveitar a vinda da professora Fernanda Toneto, que está vindo de Brasília, para ministrar uma disciplina junto ao pós-graduação de processo civil. E a disciplina é de recursos no STJ-STF. Ela, como procuradora do Estado, ela mora em Brasília e atua no STF-STJ. Então, já tem uma vasta experiência. Além disso, ela é uma acadêmica que pesquisa, trabalha em direitos humanos, direito ambiental internacional. E isso, para que a gente abra uma discussão com os acadêmicos, tanto da pós-graduação quanto da graduação, é fundamental, né? É fundamental para que os alunos tenham uma ampliação da discussão que nós temos aqui na faculdade. Lembrando que os cursos de especialização estão com inscrições abertas até 10 de março de 2025. São 17 opções em diferentes áreas, nas modalidades presencial, EAD e híbrida, que é presencial com transmissão ao vivo. Ela está entre as empresas mais desejadas para trabalhar pelos brasileiros. Em diversas pesquisas, é recorrente figurar como o melhor lugar para se trabalhar no mundo. A gente está falando da Google. A empresa é conhecida por uma cultura de trabalho inovadora, com espaços de lazer, flexibilidade de horários e lanchinhos de graça. Tudo isso para estimular a criatividade e o trabalho colaborativo. Uma egressa do curso de Publicidade e Propaganda, que é colaboradora da Google em São Paulo, esteve na UFN e contou para os alunos mais detalhes dessa grande empresa. A Bruna se formou aqui há muito tempo. Trabalhar no Google é o sonho de muita gente. Em uma manhã do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana, muitos foram os olhares atentos às curiosidades e às perguntas para a Bruna, que já conseguiu alcançar a meta de ser uma Googler. Ela é publicitária. Na pós-graduação, estudou neurociência e psicologia organizacional. E hoje, ela trabalha na área de RH e gestão de pessoas. O Google, para mim, era muito uma aspiração por conta da estrutura. E entrar lá, para mim, foi a realização de um sonho, especialmente por eu ter entrado dentro de uma área que faz muito sentido para mim, que era a capacitação de jovens. Então, a parte de programas de estágio e de aprendizes, que me dá muito prazer de estar em contato com os jovens talentos e conseguir desenvolver a carreira deles, ver eles performando, continuando no Google como CLTs. E depois a minha jornada mudou um pouquinho, porque eu absorvi também um novo escopo, que é o escopo de atração de talentos, e que também faz muito sucesso para mim, que é conseguir fazer com que outras pessoas também realizem o seu sonho de trabalhar no Google. O Google emprega diretamente milhares de pessoas no Brasil. Gera também empregos indiretos nas áreas de publicidade, marketing digital e tecnologia. De São Paulo para Santa Maria, a Bruna compartilhou a rotina de trabalho no Google e deu dicas preciosas para conquistar a tão sonhada vaga em uma das mais influentes empresas de tecnologia do mundo. Então a minha ideia de voltar para cá é dizer, galera, é possível. Vocês vão precisar trabalhar, construir uma jornada que seja bastante consistente, né? E vão ter que trilhar alguns caminhos, como por exemplo, aula de inglês, fazer cursos extracurriculares. Então eu fiz com eles o que eu gostaria que tivessem feito comigo para me sentir mais
confiante nessa jornada. O foco em educação, as práticas sociais e sustentáveis, a organização da informação e a equipe interdisciplinar e inclusiva são só alguns dos pontos centrais de trabalho do Google. O Google é um lugar que precisa ter cabeças pensando de formas diferentes, né? Para a gente ter inovação, para a gente conseguir desenvolver produtos e serviços que olhem para diferentes perspectivas, isso faz muito parte da nossa cultura intencionalmente. Então a gente tem desde os grupos de afinidades lá dentro, de pessoas negras, de PCDs, de mulheres, enfim, uma série de grupos colaborativos, até os próprios times mesmo de negócio que são interdisciplinares. O campo profissional da publicidade e propaganda se mostra cada vez mais amplo e diversificado. Para os alunos, egressos e professores de comunicação da UFN, o bate-papo foi mais um momento de refletir sobre a dinâmica da área e ampliar horizontes. Eu achei muito interessante porque a gente que está na faculdade é muito importante a gente ter essa perspectiva de carreira e é uma forma também de nos incentivar, né, a entrar no mercado de trabalho, começar a pesquisar, a ter um plano de vida, como ela mesma falou. Muito legal. Pesquisadores, acadêmicos e profissionais da saúde se reuniram na Universidade Franciscana nesta semana para discutir boas práticas obstétricas e neonatais. A palestra de abertura foi sobre a mortalidade materna e neonatal na região central do Rio Grande do Sul, com a pediatra Maquilaine Ros e a nutricionista Mariane Rosa, da Coordenadoria Regional de Saúde. O papel da atenção primária à saúde no pré-natal e o empreendedorismo na área materno-infantil foram alguns temas abordados. As mesas redondas e oficinas foram conduzidas por profissionais de diferentes instituições de saúde do município e egressos da UFN. A apresentação de pesquisas e lançamentos de produtos tecnológicos no mestrado em saúde materno-infantil também marcaram as atividades, com a participação do Grupo Gestar, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Saúde Materno-Infantil da UFN. E a gente encerra o universo acadêmico desta quinta com imagens dos presépios que foram montados aqui no Conjunto 3 da UFN. Os presépios ficam no hall do prédio 13 e ao lado da escada da capela, no prédio 15. É a universidade em clima de advento e preparação para o Natal. A tradicional celebração de fim de ano será no dia 19 de dezembro, a partir das 15h para 19h, na Capela São Francisco de Assis. Terá a apresentação do Coral da UFN e será presidida pelo arcebispo de Santa Maria e chanceler da Universidade, Dom Leomar Brustolin. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana, um beijo grande, tchau!